Jeremias, capítulo 33. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe, a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: vocês derrubaram as casas dessa cidade e até o palácio do rei a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. Esperam lutar contra os babilônios, mas os homens dessa cidade já estão praticamente mortos, pois em minha ira ardente decidi destruí-los. Abandonei-os por causa de toda a sua maldade. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel a sua terra e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Então esta cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. Assim diz o Senhor: vocês disseram, esta é uma terra desolada, onde não há mais pessoas nem animais. Contudo, nas ruas vazias de Jerusalém e das outras cidades de Judá, serão ouvidos novamente os sons de alegria e de riso. As vozes felizes de noivos e de noivas voltarão a ser ouvidas, e também os cânticos alegres dos que trazem ofertas de gratidão ao Senhor cantarão: deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Pois eu restaurarei a situação desta terra ao que era no passado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: embora hoje esta terra esteja desolada e não tenha pessoas nem animais, um dia voltará a ter pastos para os quais os pastores levarão seus rebanhos. Os pastores voltarão a contar seus rebanhos nas cidades da região montanhosa, nas colinas de Judá, no Neguebe, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e em todas as cidades de Judá. Eu, o Senhor, falei. Virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi. Naquele dia e naquele tempo levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este será seu nome: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel. E sempre haverá sacerdotes levitas para me oferecer holocaustos, ofertas de cereais e sacrifícios. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: se alguém conseguisse anular minha aliança, como o dia e com a noite, de modo que um não viesse depois do outro, então se anularia minha aliança com meu servo Davi. Só então deixaria de haver um descendente para reinar em seu trono. O mesmo se aplica à minha aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Como não se pode contar as estrelas no céu, nem medir a areia na beira do mar, assim também tornarei incontáveis os descendentes de meu servo Davi e os levitas que me servem. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Você observou o que o povo anda dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois os abandonou. Desprezam meu povo e dizem que não devem ser considerada nação. Mas assim diz o Senhor: como não anularei minhas leis, que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei meu povo. Jamais abandonarei os descendentes de Jacó,
e de meu servo Davi. Nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu os restaurarei à sua terra e terei compaixão deles. Jeremias, capítulo 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava e lutou contra Jerusalém e contra as cidades de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: Vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Estou prestes a entregar essa cidade ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Você não escapará das mãos dele, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para o exílio na Babilônia. Ouça, porém, esta promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: Você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra de seus antepassados, os reis que o precederam. Chorarão por você e lamentarão: Que tristeza! Nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Zedequias, rei de Judá. Nessa época, o exército babilônio cercava Jerusalém, Laquis e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda não tinham sido conquistadas. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas e seus escravos hebreus. Ninguém devia manter em escravidão alguém de seu próprio povo. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido à ordem do rei e libertado cada um de seus escravos, mas depois mudaram de ideia. Tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Então o Senhor lhes deu esta mensagem por meio de Jeremias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Fiz uma aliança com seus antepassados muito tempo atrás, quando os livrei da escravidão no Egito. Disse-lhes que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não me deram ouvidos nem me obedeceram. Há pouco tempo vocês se arrependeram e fizeram o que era certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que leva meu nome. Agora, porém, voltaram atrás em seu juramento e profanaram meu nome ao pegar de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigar a ser escravos novamente. Portanto, assim diz o Senhor: Vocês não me obedeceram e não libertaram seu povo. Por isso lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objeto de horror para todas as nações da terra. Porque não cumpriram os termos de minha aliança, eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro e caminharam entre as duas partes para confirmar seus votos. Sim, cortarei ao meio todos que se comprometeram com a aliança, quer sejam oficiais de Judá e de Jerusalém, oficiais do palácio, sacerdotes ou agente comum. Eu os entregarei a seus inimigos e eles os matarão. Seus corpos servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus oficiais ao exército do rei da Babilônia. E, embora tenham se retirado de Jerusalém por um tempo, chamarei de volta os exércitos babilônios. Eles lutarão contra a cidade, a conquistarão e a queimarão de alto a baixo. Farei que todas as cidades de Judá sejam destruídas e que ninguém more nelas. Jeremias, capítulo 35. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá ao local onde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho. Então fui buscar Jazanias, filho de Jeremias e neto de Abazinias, e todos os seus irmãos e filhos, que representavam todas as famílias dos recabitas. Levei-os ao templo do Senhor,
e fomos à sala do filho de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Ficava ao lado da sala usada pelos oficiais do templo, logo acima da sala de Maacéias, filho de Salum, porteiro do templo. Coloquei diante deles taças e jarras cheias de vinho e os convidei a beber. Mas eles recusaram, dizendo: Não bebemos vinho, pois nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: Nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes. Não construam casas, não plantem lavouras, nem possuam vinhedos, vivam sempre em tendas. Com isso, terão vida longa e feliz nessa terra. Assim, temos obedecido a tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas, nem possuímos vinhedos e campos, nem plantamos lavouras. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou esta terra, tivemos medo dos exércitos babilônios e sírios e resolvemos nos mudar para Jerusalém. Por isso estamos aqui. Então, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vá e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém: Venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Os recabitas não bebem vinho até hoje em obediência à ordem de seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. Mas eu tenho falado a vocês repetidamente e se recusam a obedecer. Tenho enviado meus profetas vez após vez para lhes dizer: Abandonem seus maus caminhos e façam o que é certo. Deixem de adorar outros deuses. Assim, viverão em paz nessa terra que dei a vocês a seus antepassados. Mas vocês não quiseram ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente a seu antepassado, mas este povo se recusa a me ouvir. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, Deus de Israel: Por que não querem me ouvir nem responder quando os chamo? Enviarei sobre Judá e sobre Jerusalém todas as calamidades que prometi. Então Jeremias se voltou para os recabitas e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vocês obedeceram a todas as ordens de seu antepassado Jonadab e seguiram todas as suas instruções. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Sempre haverá descendentes de Jonadab, filho de Recabe, para me servir. Jeremias, capítulo 36. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: Pegue um rolo e escreva nele todas as minhas mensagens contra Israel, Judá e as outras nações. Comece com a primeira mensagem do tempo de Josias e escreva todas, até hoje. Talvez o povo de Judá se arrependa ao ouvir novamente todas as coisas terríveis que planejei para eles. Então perdoarei sua maldade e seus pecados. Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias, e enquanto Jeremias ditava para ele todas as profecias que o Senhor lhe tinha dado, Baruque as escrevia no rolo. Depois, Jeremias disse a Baruque: Estou preso aqui e não posso ir ao templo. Portanto, vá você ao templo no próximo dia de jejum e leia as mensagens do Senhor que ditei para que as escrevesse no rolo. Leia as mensagens para o povo de todas as cidades de Judá que estiver no templo. Quem sabe eles abandonem seus maus caminhos e peçam perdão ao Senhor, antes que seja tarde demais, pois o Senhor os ameaçou com sua ira ardente. Baruque, filho de Nerias, fez tudo conforme Jeremias lhe ordenou e leu as mensagens do Senhor para o povo que estava no templo. Fez isso num dia de jejum sagrado, no final do outono, no 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias. Gente de todas as cidades de Judá tinham ido a Jerusalém para participar da adoração no templo naquele dia. Baruque leu para todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Estava diante da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior do templo, perto do portão novo.
Quando Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu as mensagens do Senhor escritas no rolo, desceu à sala do secretário no palácio, onde estavam reunidos os oficiais administrativos. Lá estavam o secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros oficiais. Quando Micaías lhes falou das mensagens que Baruque estava lendo para o povo, os oficiais enviaram Jeudi, filho de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cuse, para dizer a Baruque: venha e leia as mensagens para nós também. Então Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Sente-se e leia o rolo para nós, disseram os oficiais, e Baruque fez o que pediram. Quando ouviram as mensagens, olharam uns para os outros assustados. Precisamos relatar ao rei o que ouvimos, disseram a Baruque. Mas primeiro, diga-nos como você recebeu essas mensagens. Vieram diretamente de Jeremias? Baruque explicou. Jeremias as ditou e eu as escrevi com tinta neste rolo, palavra por palavra. Você e Jeremias devem se esconder, os oficiais disseram a Baruque. Não digam a ninguém onde estão. Então, os oficiais deixaram o rolo guardado na sala do secretário Elisama e foram contar ao rei o que tinham ouvido. O rei mandou Jeudi buscar o rolo. Jeudi o levou da sala do secretário Elisama e o leu para o rei e para todos os oficiais presentes. Era final do outono, e o rei estava numa parte do palácio usada durante o inverno, sentado diante de um braseiro para se aquecer. Cada vez que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca, cortava aquela parte do rolo e a jogava no fogo. Assim, pedaço por pedaço, o rolo inteiro foi queimado. Nem o rei nem seus servos mostraram qualquer sinal de medo ou remorso diante do que tinham ouvido. Mesmo quando Eunatã, Delaías e Gemarias imploraram ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhe deu atenção. Em seguida, o rei ordenou ao seu filho Jerameel, a Seraías, filho de Azirel, e Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o profeta Jeremias e seu secretário Baruque. O Senhor, porém, os tinha escondido. Depois que o rei havia queimado o rolo no qual Baruque tinha escrito as palavras de Jeremias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: pegue outro rolo e escreva novamente tudo que estava no primeiro rolo, que o rei Jeoaquim queimou. Depois diga ao rei: assim diz o Senhor, você queimou o rolo porque ele dizia que o rei da Babilônia destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Agora assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, rei de Judá: ele não terá herdeiros para se sentarem no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e não será enterrado. Ficará exposto ao calor de dia e à geada da noite. Castigarei o rei, sua família e seus servos por seus pecados. Derramarei sobre eles e sobre todos os habitantes de Jerusalém e de Judá todas as calamidades que prometi, pois não quiseram dar ouvidos às minhas advertências. Então Jeremias pegou outro rolo e ditou novamente a seu secretário Baruque, filho de Nerias. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Jeoaquim havia queimado. Dessa vez, porém, acrescentou muitas outras coisas. Curta, comente e compartilhe.